tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e trouxe uma queridíssima amiga minha para a gente conversar um papo de imigrante. Vamos lá. Tudo bem, Soraya? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui recebendo esse convite para ser entrevistada por você. Tão legal conversar com você. Soraya é uma pessoa assim maravilhosa, uma entusiasta do meu trabalho e fico emocionada quando converso com ela. Vamos lá? Vamos. Bom, primeiro, para começar a nossa conversa, eu queria saber de você como foi que você veio parar na Suécia. Olha, a Suécia entrou na minha vida, na verdade, há muitos anos atrás, quando eu estive aqui na Suécia durante 8 meses e fiquei aqui através de um relacionamento que não deu certo, e os anos se passaram e em 2017 eu conheci hoje o meu companheiro, então a Suécia sempre me chamou. E eu estou aqui de novo, muito feliz. Nossa, e você, nesse processo todo de mudar, quanto tempo você já tem morando fora do Brasil? Eu morei 14 anos na Bélgica, foi a minha primeira experiência fora do Brasil. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei 18 anos lá. E, como eu disse, a Suécia me chamou de volta. E eu estou aqui desde o início de 2018. Nossa, Então, interessante. 2 vezes, já é a minha segunda vez. Segunda vez morando fora. Esse processo de imigração para você, qual foi o maior aprendizado que você considera assim o marco mesmo do aprendizado? Olha, eu acho que o maior aprendizado de todo imigrante é saber lidar com a dualidade que começa quando você imigra, porque você passa a fazer parte de 2 mundos. E isso é, na minha opinião, um grande desafio, porque você acaba sempre se sentindo como se você não fizesse parte dos 2 lugares, tanto de onde você veio, tanto quanto você está. Porque quando você está de volta em casa, você sente falta daquela nova vida que você construiu. E quando você está naquele país, né, que você está morando, você continua sentindo falta das suas raízes. Então, aprender a lidar com a saudade, aprender a lidar com os desafios de uma nova família que você cria também, né, fora do teu país, que são também os amigos, e todas as dificuldades, eu acho que esse é o grande aprendizado, foi que eu consegui me adaptar e viver um pouco de cada. Foi difícil, foi um grande aprendizado, porque me trouxe, eu acho, né, assim, isso é uma coisa que vem muito das minhas reflexões sobre o que foi para mim morar fora do Brasil. Foi aprender a me virar sozinha, porque você ali não tem o resguardo da tua família, que está todo mundo te respaldando ali, todo mundo por trás de você. Lidar com a solidão, né, porque no Brasil a gente está muito com a família em volta, com os amigos. Na Europa as pessoas são um pouco mais, né, não vou dizer frias, mas eu diria um pouco mais distantes, que faz parte também da cultura deles. E isso foi para mim um grande aprendizado. Eu aprendi a ser independente, eu aprendi a me virar nos 30. A gente aprende mesmo. Mesmo. Eu aprendi muita coisa que talvez eu não aprendesse se eu tivesse ficado no Brasil. No Brasil. É um grande aprendizado. É muito curioso isso que você traz da questão de viver um pouco em 2 mundos, porque é bem isso mesmo que acontece. Nós nos sentimos um pouco de lá, de onde a gente saiu, mas também a gente acaba um pouco daqui. Com certeza. Né? E isso é muito refletido quando a gente volta para visitar a família. A gente sente estranheza em algumas coisas. E as pessoas também te estranham. As pessoas nos estranham. E às vezes as pessoas até julgam, pode ser, está falando diferente, está agindo diferente. A verdade é que o ser humano muda, gente. Sim. A gente muda muito. E se adapta, inteiro, né? Se adapta. Exatamente. Muitas vezes aquilo que a gente até critica da cultura, porque nenhuma cultura é 100%, todas têm o seu lado positivo, tem coisas que a gente se adapta com mais facilidade, outras que a gente tem mais dificuldade. E depois a gente se vê
na mesma situação. Quer um exemplo? Eu, uma vez, cheguei ao Brasil e fui numa avenida que eu costumava muito ir. É muito engraçada essa história. Eu fui nessa avenida, eu adorava comprar nessa avenida, que tem muitas lojas, vende muitas coisas. E é assim, aquele barulho, aquela energia, todo mundo falando, todo mundo conversando. Só que, depois de alguns anos morando fora, e a Suécia é muito silenciosa. Muito silenciosa. Quando eu cheguei no Brasil correndo para essa avenida e falei, não, eu vou lá que eu vou observar aquele calor humano, eu vou comprar algumas coisas ali naquela rua cheia de gente, todo mundo se movimentando. Nossa, aquele barulho, depois de alguns anos, me deu uma sensação assim estranha. Parecia que não era mais eu que estava ali. E isso eu acho que eu sinto não só quando eu volto para o Brasil, que é um país, né, que a gente sabe que tem muito barulho, mas até dentro da própria Europa. Quando eu vou para outro país, que eu boto o pé na Suécia, parece que você entra num mundo de paz, num silêncio, é uma coisa impressionante. É muito silencioso o país. Muito. Mas isso me lembra uma coisa... Quando eu mudei para a Bélgica pela primeira vez, eu tinha 19 anos, eu era uma menina. Hoje eu estou com 59, quer dizer, né, são muitos anos. E eu me lembro perfeitamente que quando eu cheguei na Bélgica, eu cheguei muito brasileira, né? Queria abraçar, queria beijar. E eles têm um muro invisível em volta deles, que é aquele espaço do... Peraí, a partir daqui não chega muito perto mais não. E eu tive que me adaptar. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu lembro, depois de 2 anos, a minha família e os meus amigos acharam que eu estava estranha, porque eu estava distante. Aquela distância foi muito difícil para eles também compreenderem. E aí eu me liguei, eu falei, não, eu estou no Brasil, eu posso agir como eu sempre agi aqui no Brasil. E percebi também uma coisa muito curiosa, que as pessoas aqui, elas não sorriem umas para as outras, né? E aí um dia eu falei, não quero nem saber, eu vou sorrir. Aí eu passei a olhar as pessoas, quando elas cruzavam o olhar comigo, eu sorria. Aí eu comecei a receber sorrisos de volta. Nossa, que interessantíssimo. Isso na Bélgica. Aí até hoje eu tenho esse costume. Quando eu vejo, eu vou e sorrio. Aí a pessoa, às vezes, uns ficam meio assim, não sabem como agir, né? Mas outros sorriem de volta. E eu sempre tive isso de distribuir sorriso, porque... Dá uma energia boa, né? Claro, as pessoas vivem nessa... Por que segurar uma emoção, né? Por que segurar um sorriso? E isso foi uma coisa que eu percebi logo que eu cheguei na Bélgica. Eu falei, eu não quero saber que ninguém sorri aqui, eu vou sorrir. E quem sorri de volta, tá tudo ótimo. É interessante a gente encontrar o nosso lugar no meio do todo, como imigrante. Sempre a gente vai ter aquela parte, tudo bem, eu posso aceitar que eu vou me misturar um pouco aqui, eu vou mudar um pouco, porque mesmo que você nem queira, como falamos anteriormente, a gente acaba modificando algumas questões, mas tem aquele algo, e eu acho que essa parte é muito fundamental que você falou do sorriso, porque se é algo que faz bem, que é parte da nossa identidade, acho que a gente deve realmente preservar. Sim, somos nós, né? Nós somos um povo alegre. Eu também gosto de agir assim. Todos os lugares que eu passo, eu sei que gera estranheza, claro. Mas, gente, como é que vai controlar uma baiana, mesmo na Suécia? É difícil, né? É meio difícil. Uma carioca. Uma baiana. A Soraya é carioca, gente. Mas uma segunda pergunta que eu queria trazer, uma outra pergunta que eu queria trazer agora é sobre as dificuldades principais. A mais... Claro, tem muitas, mas a mais marcante que a gente pode falar sobre ela um pouco. Eu tenho alguns pontos, né? Um momento aqui que eu parei aqui um segundo, passou um filme assim na minha cabeça. Porque as dificuldades... Interessante que todo mundo que eu converso para nesse momento. Parece... porque vem assim um filme, né? Um flash assim. Eu diria que aqui na Suécia, a minha grande dificuldade é a escuridão. Né? É quando chega o inverno. Hoje mudou, hoje mudou, né? O horário de verão se foi. Então, a partir de hoje, os dias vão ficando cada vez mais escuros. O frio
eu já comecei a me dar bem com ele. Mas a escuridão, ela ainda me maltrata um pouco, sabe? Porque você fica tanto tempo sem ver a luz do dia, e às vezes quando você sai para trabalhar, eu trabalho de casa, né? Mas quando eu saía para trabalhar antes, quando eu não trabalhava de home office, sai de casa no escuro, volta para casa no escuro, né? E você Isso passa o dia realmente. dentro. Aquilo ali mexe um pouco Mexe. né, assim, com a tua alma um pouco. É. Então, eu acho que a minha maior dificuldade aqui na Suécia, número 1, a A escuridão. escuridão. Número 2 foi o idioma, que eu tenho bastante dificuldade. E também acho que um pouco, nem vou dizer que o idioma é tão difícil, mas eu diria que eu mesmo não tive a. Talvez não a motivação, mas eu não tive a força para realmente estudar. E agora eu resolvi começar de novo. Ai, que bom! Porque eu me mudei para cá. Boa notícia, gente! Sim, eu voltei agora com tudo, porque eu estou morando nessa cidade, que é pequena agora, mudei para cá. E eu reparei que as pessoas aqui, quando eu falo, elas não me respondem muito bem em inglês. Elas podem até saber, acredito, mas é uma comunidade pequena, praticamente todo mundo sueco, uma pequena quantidade de imigrantes, então eu vejo que o sueco vai me fazer falta aqui. Com certeza, eu acho que sou suspeita para falar, porque essa sempre foi a minha bandeira, né? Como docente, eu sempre procuro incentivar as pessoas a falar o idioma local. Porque aqui na Suécia, muita gente se comunica com inglês, né? As pessoas falam, se entendem com inglês, é considerada a segunda língua assim, oficial, desde criancinhas, todo mundo aprende inglês. Mas o idioma local é o sueco. Sim. E idioma não é só uma língua falada, né? O idioma, ele é a cultura, a forma como as pessoas se relacionam. Então, é muito mais do que só comunicação. Exatamente. E essa necessidade eu sinto hoje. E eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu te encontrei, lembra? Nós tivemos uma conversa assim, que foi fundamental. Eu estava muito infeliz aqui na Suécia, sem conseguir realmente me adaptar. Eu estava com um olhar muito negativo e a conversa que eu tive com você foi essencial para que uma chave, sabe, foi assim aquela mudancinha na minha cabeça quando eu lembro que você me falou assim: você tem que viver e você tem que estar no lugar que você está hoje. Viva o momento, viva o lugar. E aquilo ali foi muito assim impressionante para mim, porque eu saí dali pensando, gente, ela tem toda a razão. Encontrei essa menina hoje. Não sei nem quem é. Encontrei essa menina hoje e ela me falou o que ninguém nunca tinha me falado, o que eu mesma não tinha, né? Eu, Soraya, comigo, eu não tinha mesmo pensado daquela forma. E aí veio de uma pessoa que naquela época eu conhecia praticamente pouquíssimo e que fez toda a mudança na minha vida. Eu sempre te falo que eu sou super grata por essa conversa que nós tivemos, que dali tudo passou a ser mais fácil. Então as dificuldades, né? É isso, porque é muito importante que a gente se coloque onde a gente se centre na nossa história, senão a gente vai ficar o tempo inteiro vivendo, pensando o que a gente perdeu ou no que a gente está projetando para o futuro. A gente tem que realmente viver a experiência de estar vivo. É mais ou menos assim. Sim. Planeta Terra, nave Planeta Terra, missão, viver a experiência humana. Sim. E viver a experiência humana pressupõe realmente se integrar em tudo que a experiência está se abrindo para a gente. E isso é importantíssimo, porque eu lembro que logo depois eu li um livro fantástico que se chama O Poder do Agora. Sim, muito bom esse livro. Eckhart Tolle, esse livro é muito bom. Foi quando ele me deu aquela consciência de viver exatamente o presente. Porque o que é o presente? O presente ele não é nada, né? Porque você pensa, agora, um segundo depois já não é mais presente. Então as pessoas ficam ou com a cabeça no passado ou com a cabeça no futuro. E o presente ele é muito curto. Exato. Mas você tem que se focar nele
porque através do momento ali, aquele momento que você está vivendo agora, até esse que a gente está vivendo aqui, ele daqui a pouco ele Não vai existe ser passado, mais, ele não existe mais. daqui a pouco. Então você tem que aproveitar ele como uma dádiva, porque o momento do agora é onde você tem que estar consciente daquilo que você está vivendo. Exato, e aproveitar as oportunidades, até pessoas que eu encontro muitas pessoas na minha área de educação, pessoas que vêm morar aqui, mas que sabem que vão passar um período curto e falam, não, eu vou passar um período curto de 2 anos, então eu não tenho interesse em aprender o idioma local. E eu sempre argumento, porque quando você se envolve com a cultura, Sim. talvez você nem saiba por que você está ali e aquilo venha na sua vida depois ser importante, ter Sim. vivenciado aquela experiência, né? Eu Ter digo, experienciado aquilo. exatamente. Você não imaginava voltar e voltou. Nunca. Não, e é impressionante que eu morei muitos anos na Bélgica, né? E desse tempo que eu morei na Bélgica, eu aprendi as línguas, né? Que na Bélgica se fala 3 línguas, né? Mas eu morei na parte flamenga, que é o mesmo que o holandês, a língua, e eu também aprendi a falar francês. E eu nunca imaginei que hoje, no dia de hoje, eu trabalho para uma empresa extremamente conhecida no mundo todo, que é a PayPal, na Suécia, para o mercado holandês. Nossa. Então, aquela língua que eu aprendi lá atrás, hoje é o pilar, né, do meu sustento, do meu trabalho na Suécia. Exatamente. Então, como a gente não tem como controlar o significado de cada experiência que a gente vai vivendo, Sim. O que a gente tem que fazer é vivê-la. Sim. Com o máximo de Sim. intensidade que a gente pode viver, né? Então, se está no lugar, se viajou, se vai passar um mês, um ano, procure se conectar com as pessoas, conhecer a cultura local, procure aprender o idioma, procure se relacionar um pouco melhor, conhecer como é que funciona, por exemplo, os órgãos, as instituições, se envolver nas atividades, quais são as datas festivas, por exemplo, e participar de um evento. Sim. Isso é tão enriquecedor, né? A alma gosta de viver essas coisas, essas aventuras humanas. Sim. E é impressionante, né? Conforme você vai falando, vai passando um filme assim na minha cabeça de como foi importante perceber isso que você está falando, porque antes, é como você falou, eu vivia com a cabeça no passado, no Brasil, como era bom e o que eu tinha, mas você não pode viver do que já passou. Passou. E por que não aproveitar o que você tem no agora? Sempre há coisas bonitas a serem vividas, né? Sim. As experiências precisam ser aprofundadas. E, às vezes, a gente perde oportunidades importantes, porque fica nesse meio termo, assim, sem querer se aprofundar naquilo. Sim. Mas é bem interessante que a gente possa fazer esse movimento, né? Não é fácil, porque é muito mais confortável para a nossa mente ficar nas lembranças ou então nas projeções de futuro. Então, exige do sujeito uma habilidade, um interesse, uma força de vontade de realmente viver a experiência, né? De querer viver a experiência, estar atento para viver a experiência. Uma outra coisa que eu queria saber de você é qual coisa que te aconteceu nesse processo que te surpreendeu muito, uma surpresa que foi uma coisa assim, nossa, uma coisa que deixou você bem surpresa. O que me surpreendeu muito foi a minha capacidade de adaptação. Me surpreendeu muito. Isso já desde quando eu tinha 19 anos na Bélgica, quanto a minha adaptação agora aqui. E você se adaptar não quer dizer que você está traindo quem você é, ou as suas raízes, ou, né, a sua cultura, não. É você se adaptar ao novo habitat ali, você tem que se adaptar. Então, para mim, foi surpreendente. Outra surpresa muito agradável para mim foi descobrir que a Suécia é um país que me conquistou. A Suécia ela me conquistou, porque no início
eu tinha minhas ressalvas com ela. Aí eu cheguei aqui em fevereiro, mas aí chegou maio, junho, julho, agosto. Gente, esse país vira um espetáculo. É muito lindo nesse Porque período o verão, do verão. a primavera, o verão é assim, porque você vem daquele período sombrio, né, daquele frio, da escuridão, aí de repente, bum, uma explosão de luzes, de cores, de vida nas ruas, as pessoas se transformam, né? Porque todo mundo fica naquele frisson, naquela loucura toda. Então, isso me surpreendeu muito, porque a Suécia ela é vários países, né? Com cada estação que chega, ela é um país diferente. Isso me surpreendeu muito, porque eu vivo hoje cada estação como deve ser vivida. Está chegando agora outono, eu amo. Eu adapto as cores que eu uso, minhas roupas, para a época do outono, que eu amo. Aliás, é a minha estação favorita. E eu vou vendo que a cada estação eu vou indo junto com a estação. Né? O outono é quando a gente está saindo daquela época, né, do calor, de tudo de bom. E aí vamos entrar no inverno. Aí eu hiberno. No inverno eu adoro hibernar. Eu fico dentro de casa, é uma sopinha, acende uma velinha, uma música tranquila e você vai vivendo aquela coisa, né? Eu acho que é porque a gente percebe mais a mudança das estações aqui. E junto com elas, acho que a gente vai mudando um pouquinho. Sim. E isso dá uma sensação de renovação. Sim. Então, quando está tudo branquinho no inverno e você se recolhe mais, que é o período mais difícil, porque nada, a gente não pode dizer que tudo são flores, né? Não. Tem o período mais difícil, sair na rua é mais difícil, tem a neve. Mas depois, de repente, começa o país a renascer e muda as cores e as flores estão em todas as partes e você vê isso com mais nitidez, porque você está saindo de um período mais duro, né, do inverno. E eu não tinha isso na Bélgica. Quando eu morei na Bélgica, esses 14 anos que eu morei na Bélgica, a mudança das estações não é tão evidente quanto aqui. Então, o que me surpreendeu aqui foi realmente poder ver a natureza mudando. E é tão lindo de se ver. E você vive naquela expectativa, né, de quando começa a mudar, o que traz aquela nova estação, né? Agora, o que vai trazer agora? Agora vai vir o inverno, época de Natal que eu amo, tudo iluminado, aquela coisa do Natal, que também é uma coisa maravilhosa, que eu amo aquele período. O inverno, aí vem a neve, que eu amo, aquilo tudo branquinho. Eu fico igual criança. Os primeiros flocos de neve, eu fico igual uma criança. Eu fico com meu marido, Lennart, olha, Lennart, vem ver. Aí ele, o que, Soraya? Eu falei, a neve. Aí ele fala, claro, ele viu a neve a vida inteira. A vida inteira, para ele é normal. Cada floco que cai, eu fico enlouquecida, igual criança. Então, isso me surpreendeu muito. Foi uma surpresa muito agradável. O país virar, a cada estação, um novo país. Você vivencia, né? E isso te dá uma vontade de viver, né? É uma sensação de renovo. Né? Junto com a natureza mudando, parece que a gente também se permite mais. É muito bom isso, né? Percebe essa mudança, né? Que ocorre mais. Agora fala para mim assim um conselho, se alguém fosse te perguntar, Soraya, o que é que eu não devo fazer? O que você diria? Alguém quer mudar e te pede um conselho. Então, para você que está assistindo, eu diria, não se feche, não tenha medo, não venha com a cabeça, né, fechada para o novo, não venha com a cabeça fechada para o diferente. Não olhe tudo assim, abra, né, os seus olhos, tenha um olhar panorâmico, veja tudo. Porque isso eu acho que é o erro de muitas pessoas, sabe? É você vir com preconceitos, né? Você chegar no país e não tenha a ideia de que o país tem que se adaptar a você. Não. É você quem tem que se adaptar
ao novo país, à nova cultura. Esse país já está aqui como ele é, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Ele não vai mudar por sua causa. E não adianta você ficar aqui reclamando da comida, do tempo, das pessoas, da cultura. Não vai mudar. E respeite. Né? Você tem que respeitar. Então, quando você chega aqui com essa ideia de respeito, aceitação e admiração do diferente, eu acho que é isso que tem que ser feito. Para mim, é o conselho que eu daria para quem está chegando. E olha que eu já emigrei desde os meus 19 anos, né? Já tem muita história para contar. Muita história para contar. E eu acho que o principal é isso. É você Nossa. vir sem preconceitos. E aberto. E aberto. E aceitar que você está chegando no lugar deles. Aqui é o lugar deles. Eu estou falando da Suécia, né? Aqui é a Suécia. Quem mora aqui são os suecos. Esse país é deles. O país me acolheu, me deu até a nacionalidade. Hoje eu sou sueca. Então, eu acho que o que eu tenho que fazer, o mínimo, é respeitar e agradecer e admirar, né? O que esse país tem, o que ele oferece. É muito, muito, muito importante isso que você traz, porque realmente está envolvido no país de um jeito respeitoso, é algo muito, faz grande diferença, né? Na vida da gente, porque a gente passa a enxergar o país de uma outra forma. Sim. E as pessoas também passam a nos ver Sim. de uma outra forma, né? Sempre há algo a se trocar, há algo que a gente também pode contribuir com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, mas Sim. isso que você traz é extremamente importante. O país tem as regras, as leis, ele tem a história do povo dele, então não dá para você querer que as pessoas se encaixem no seu jeito de ser. No seu jeito, não tem como. E muita gente espera, não estou falando só dos brasileiros, não, mas eu digo do imigrante no geral. Ele às vezes chega num país e só sabe falar mal, reclamar. Mas, cara, você está chegando, ninguém tá te forçando a estar aqui. Ninguém está te obrigando a viver aqui. Você fez uma escolha, né? Só que você escolheu entrar na casa deles. E não eles que estão entrando na sua casa. Eu também quero que qualquer pessoa que se mude para o Brasil respeite a nossa cultura. Exatamente. Né? Que respeite, que admire, que goste. Porque se chega uma pessoa, né, qualquer estrangeiro no Brasil, e começa a falar mal do meu país, eu também não vou gostar. Então eu acho que também não cabe a quem se muda ter esse tipo de pensamento. É verdade, é verdade. O mais importante é que a gente entenda que todas as culturas são válidas. Sim. Né? E o que é que eu tenho aqui para aprender? Eu acho que é essa visão, Sim. essa mentalidade. O que é que eu posso aprender aqui nesse lugar? O que é que esse lugar tem para me ensinar? Essa mentalidade acrescenta muito à vida da gente. A gente acaba aprendendo muito e deixando um pouquinho também, porque por onde a gente passa, a gente nunca vai conseguir apagar Sim. quem a gente é em essência. E isso é que é lindo, né? Essa troca que pode fazer algo novo, uma terceira Sim, coisa, Sim. algo diferente. Eu vejo os eventos que envolvem muitas vezes culturas, países. O país, ele valoriza outras culturas. A gente vê que tem eventos, tem situações, tem problemas também diversos. A gente sabe, em todos os lugares do mundo tem isso. Mas ainda assim existe um incentivo. Sim. Existe uma valorização, então é importante a gente encontrar esse caminho do meio, Sim. de não se colocar na polarização que está tão famosa hoje em dia, né? Que Sim. ou é uma coisa ou é outra. É algo no meio. E isso é que eu acho que é o que faz com que o mundo seja tão bonito, né? São as diversas culturas que podem viver ao lado, né, uma da outra, várias culturas. Aqui na Suécia, por exemplo, nós temos pessoas, né, de vários lugares, com vários tipos diferentes de religião, pessoas que falam diversas línguas, e existe a possibilidade de viver lado a lado, mas o respeito é essencial. Porque sem o respeito, isso não é possível, né? Verdade.
Então, eu acho que o que importa para quem está chegando é justamente isso, é vir de coração e de cabeça aberta. Uhum. Estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa, Obrigada. com tantas contribuições positivas. E é isso, minha querida, muito obrigada. Obrigada, eu que te agradeço pela amizade, né? Que Isso. aquele encontrinho lá virou Nossa, uma amizade. É verdade. Foi dali que tudo começou, Sim, mas simples, um encontro que parecia não ser é? tão simples e... Sou uma grande admiradora do teu obrigada, trabalho, da tua personalidade, do carinho com que você se relaciona com as pessoas. Eu tenho, assim, grande admiração por você. Obrigada, querida. Obrigada por participar. Obrigada. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, compartilhe, contribua, se inscreva no canal.